Vamos entender um pouquinho sobre a depressão, tá? Que é algo que acomete muitas mulheres. Eu percebo que cada vez mais, né, nas turmas que eu vou abrindo do Fibra Mulheres, entram muitas mulheres que estão num quadro depressivo e às vezes num quadro profundo de depressão. E a gente precisa olhar para isso, né? Eu sei que muitas mulheres que estão aqui também passam por um processo mais depressivo, em que às vezes não tem ajuda, não tem reconhecimento do familiar, não tem apoio e não tem nem sequer um tratamento, gente. Então, assim, inclusive é importante eu falar sobre isso, sobre a questão do tratamento, que hoje o SUS ele disponibiliza ferramentas, centros onde você pode buscar ajuda sem custo de psiquiatra, tá? Então, assim, é muito importante que você busque ajuda, tá? Vou passar aqui para vocês onde que vocês podem buscar acompanhamento psiquiátrico mesmo, porque depressão precisa olhar para isso. A gente vai desmistificar um monte de coisa aqui hoje, tá? Que é muito importante, muito mesmo. Depressão não é frescura, fibromialgia não é frescura. É muito importante você olhar para isso e entender isso, porque não adianta você querer que o outro olhe para você com carinho, com afeto, com reconhecimento, se nem você olha, entende? Então, assim, é extremamente importante você ter um olhar carinhoso. Eu falo muito isso para as minhas alunas. Se olhe com carinho, né? Se permita entrar em contato com essas dores e com o que tá ruim, gente. Porque a gente não tem só coisa boa, não. A gente tem coisa ruim também. E tá tudo bem ter coisa ruim, tá? Essas coisas ruins servem para ir para melhorar a gente, para levantar a gente, para que a gente possa crescer e se desenvolver. Ou afundar e morrer. Depende do viés que você vai olhando, depende do viés que você vai se cuidando, tá bom? Porque o que é a depressão, gente? A depressão é um humor rebaixado, sem causa aparente, uma tristeza profunda sem causa aparente, em que ele vai se perpetuando aí ao longo de mais de 3 meses, mais de 6 meses, e aí tem vários critérios de diagnóstico para que você receba o diagnóstico de depressão. Não eu tô aqui para dar diagnóstico, quem dá diagnóstico é só um médico, tá? E aí ele vai te entrevistando e entendendo, o médico psiquiatra vai entrevistando e te entendendo para ver se encaixa o diagnóstico. Então a gente vai ver uma tristeza profunda sem causa aparente, tá? Uma apatia, uma falta de sentido das coisas. A pessoa ela vai olhando para a vida e tá tudo muito cinza, tá tudo muito ruim, as pessoas não prestam, as pessoas não têm sentido nenhum viver nessa vida. Para que viver nessa vida? A vida vai perdendo sentido, vai perdendo a graça, vai perdendo a motivação. Então, tudo para a pessoa mais depressiva é cinza. A vida não é colorida, a vida é cinza. E aí ela se sente desestimulada. E aí o perfil da pessoa que tem depressão é muito assim: entre eu fazer e ter a possibilidade de não dar certo, eu prefiro nem fazer. E aí ela para nesse processo e aí ela estagna. E aí é muito sério, porque se ela não olha e não volta para isso, não cuida, ela vai piorando. Então gera insônia ou hipersonia que a gente fala, né? Ou ela perde sono, ela dorme demais. E o que é o dormir demais? É uma fuga. Quando a pessoa ela tá dormindo demais, a gente fala no campo simbólico que ela tá fugindo de algo que tá ali no real, que é algo que está na dinâmica dela. Então ela dorme para não ter que lidar com aquilo. A pessoa ela também tem uma fome, ela tem muito apetite ou ela tem pouco apetite. Então a pessoa que é mais depressiva, que ela tem depressão, na verdade, ela vai caminhando muito para os polos. Então não necessariamente é aquela pessoa que ela fica só de cama. A gente fala de níveis de depressão e dependendo do nível, aí sim, ela pode ficar só de cama. Só que sim, pessoas que estão na rua hoje trabalhando, sorrindo, ela pode ter depressão. Então a gente precisa desmistificar isso e entender que é extremamente importante a gente olhar de forma sem tabu e ver que tem tratamento sim,
que dá para você sair sim da depressão quando cuidada. Quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha, né? Nesse caso, depressão ou fibromialgia? Não tem estudos que comprovam quem chegou primeiro. Tem estudos que mostram que tanto pessoas com depressão desencadeou um quadro de fibromialgia, quanto pessoa com fibromialgia desencadeou o quadro de depressão. Para onde a gente precisa olhar primeiro? Quem chegou primeiro, no seu caso, na sua vida. Se quem chegou primeiro na sua vida foi a depressão e depois a fibromialgia, a gente precisa primeiro olhar para a depressão, porque ela foi ali o limiar, o ponto base ali de chegar à fibromialgia. Se no seu caso chegou primeiro a fibromialgia e depois a depressão, a gente precisa olhar para a fibromialgia e também olhar para a depressão, porque se a gente não olha, você vai afundar e você vai piorar a sua situação, tá bom? Como que funciona esse processo da fibromialgia com a depressão? A fibromialgia, vocês já sabem, né, na pele, ela é uma doença reumática caracterizada aí por dores difusas no corpo inteiro. Você sente fadiga, insônia, cansaço extremo, né, que entra nessa questão da fadiga. Às vezes vem a ansiedade, te dá vontade de comer, ou não te dá vontade nem de comer, porque você perde o ânimo. Então, como a fibromialgia, se não tratada, é uma doença limitante, a mulher, ela se depara com uma situação em que ela não pode fazer nada. Ela não se sente mais produtiva, ela não se sente mais capaz de fazer as coisas. E se ela não se sente mais capaz, ela perde a motivação de viver, ela perde a graça, o sentido da vida. E aí desencadeia a depressão. Vocês estão entendendo? Então, é extremamente importante que você comece a olhar e entender. Gente, olha, cuidem de vocês, olhem para vocês, tá? Tenham suporte, tenham rede de apoio que vocês podem lhe contar. Se não é família, são profissionais, tá? Tenho alunas e pacientes também que não contam com a família, mas ela tem uma rede de apoio profissional ali que pode contar. Então, isso é muito importante, essa é a chave, porque você começa a tomar responsabilidade e as rédeas na sua vida, porque aí você vê resultado, tá bom? Então, fica essa dica de hoje para vocês, por favor, olhem, não desistam de vocês, tá? Tem muita vida aí para ser vivida e tem sim luz no fim do túnel para que vocês possam olhar para si e se resgatar.